Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor e eu estou aqui para mostrar para você que você não precisa mais ficar fazendo cópias de arquivos ou criando vários arquivos de zip só para manter uma versão do seu atual projeto, do atual projeto que você está trabalhando. Nós programadores utilizamos uma ferramenta que é amplamente divulgada no mercado, amplamente utilizada no mercado por grandes empresas e você pode utilizar essa ferramenta na sua máquina para seus próprios projetos. Que ferramenta que é essa? O nome dela é Git. E o que é o Git? O Git ele é um sistema de versionamento de arquivos distribuído, ou seja, a intenção dele é que cada colaborador do seu projeto possa ter uma versão completa do seu projeto em suas máquinas, ou seja, cada pessoa, quando você faz uma alteração, essa alteração ela tem que ser distribuída para todos os integrantes. Qual que é a vantagem disso? Se der problema na sua máquina e você perder todos os seus arquivos, alguns dos seus colaboradores podem trazer todas essas modificações de volta para você e você continuar trabalhando de onde parou como se nada tivesse acontecido. Quais são as vantagens do Git, além de ser distribuído? O Git ele pode fazer versionamento de qualquer tipo de arquivo. Então, se você é um designer querendo trabalhar nos seus arquivos de Photoshop ou está gerando versões diferentes de imagens para clientes, o Git consegue versionar isso. Se você trabalha com textos, escrevendo livros, escrevendo artigos, o Git também consegue versionar isso até melhor, porque ele se dá muito bem com arquivos de texto, tanto que é o tipo de arquivo que nós programadores utilizamos quando estamos criando códigos. Ele também consegue versionar programas e ele consegue trazer uma série de facilidades na hora de você entender quais modificações você quer colocar no seu arquivo final e quais você quer descartar. Pois bem, como que utilizamos o Git? Bom, para utilizar o Git, a gente tem o site do próprio Git, falando sobre o Git, e fazemos download do programa. Instalamos no computador e assim conseguimos utilizar o Git. Só que o Git por si só, ele é um programa de linha de comando, ele não tem interface gráfica, ou seja, você teria que aprender linhas de comandos para entender como ele funciona, e para muita gente isso é uma grande barreira. Então, qual que é a minha opção aqui? Você pode utilizar programas como SourceTree, como Tortoise Git, como GitHub Desktop. Tem uma série de programas que podem te auxiliar a utilizar o Git sem que você precise aprender as linhas de comando. No caso daqui do vídeo, para fins didáticos, eu vou utilizar o SourceTree, que é uma ferramenta gratuita. O SourceTree, quando ele inicia, traz para essa tela de repositórios locais. O que significa isso? Se você já utilizou o SourceTree na sua máquina, vai listar aqui os projetos mais recentes que você estava mexendo. Se você vier na aba Remote, que é representada pela nuvenzinha, significa que você pode conectar uma conta de repositório seu remoto, ou seja, repositórios que não estão na sua máquina, estão na internet, e você utiliza eles como backup da sua máquina ou como a fonte da verdade. O que isso quer dizer? Que todo o código que está lá é o código final que pode ser distribuído para todos os outros colaboradores. E colocando a sua conta no SourceTree, ele automaticamente já gerencia quais repositórios você tem disponível para você poder trabalhar. Clone. Clone nada mais é do que a possibilidade de você clonar um repositório que está remoto, ou seja, você vai pegar um repositório da internet e fazer um clone dele para sua máquina para você começar a trabalhar nele. Isso é feito muito para quem quer colaborar com outros projetos, então você faz um clone do projeto que você quer colaborar e trabalha em cima dele. Adicionar um repositório. Se você já tem um repositório Git na sua máquina, você já trabalhou com outra ferramenta, por exemplo, e está migrando para o SourceTree, você pode utilizar essa opção para adicionar aquele repositório dentro do seu SourceTree e continuar trabalhando com tudo que já foi criado. E a opção de Create. Create, você vai pegar a pasta do seu projeto, a pasta que contém os arquivos que você quer gerenciar,
e vai adicionar o Git nessa pasta. Então, a partir daquele momento, daquele ponto, o Git vai conseguir versionar todos os arquivos que estão ali dentro e você vai conseguir enxergar todas as modificações que vão estar sendo feitas. Vou mostrar isso na prática, então bora lá. Eu vou criar o repositório com base no meu vídeo antigo, no código do vídeo antigo da calculadora que somava inteiros. Então eu vou buscar a pasta, já estou aqui com o site que é o meu projeto, vou selecioná-lo e criar. Ao criar o repositório ele pergunta se a gente quer utilizar realmente aquela pasta, porque ela já existe, já contém arquivos nela, só falo que sim. E pronto. Estamos aqui na tela inicial do Source Tree. E o que acontece com essa tela inicial? Aqui embaixo, em Unstaged Files, tem todos os arquivos que o Git conseguiu identificar dentro da pasta. Eles estão com esse ícone roxinho porque são arquivos que o Git nunca viu na vida dele. Então ele não tem histórico ainda para dizer se teve modificações ou não. Para ele é tudo um arquivo novo. E ao clicar no arquivo, você consegue ver do lado direito o conteúdo desse arquivo. Legal. E o que a gente consegue fazer daqui? Bom, aqui a gente pode fazer uma coisa que é fazer o stage. O que é fazer o stage? É você simplesmente adicionar os arquivos no controle de alterações do Git. Ou seja, todo o estado do seu arquivo, da maneira com que ele está naquele momento, você fala para o Git, olha, entenda que esse arquivo é o que eu quero colocar realmente no versionamento. Né? Todas as alterações que foram feitas até aqui pode ficar na próxima versão desse arquivo. E a gente tem 3 maneiras de fazer isso pelo Source Tree. Adicionando um arquivo completo clicando no maisinho. No caso aqui eu adiciono a calculadora. E veja que interessante, ele já muda o ícone da calculadora, muda ele de grupo. Agora ele está embaixo de Staged Files, ou seja, o Git já conhece, já sabe que esse arquivo é para ser gerenciado. Ele entende pelo sinalzinho de mais que é um arquivo que está sendo adicionado, então ele está sendo criado do zero para o Git. E ao lado direito você vê que todas as linhas de dentro do arquivo estão verdes. Isso significa que para o Git você está adicionando todas essas linhas dentro daquele arquivo. Se você olhar pela maneira que o Git funciona, faz todo sentido, pois ele controla a versão dos arquivos e todas as alterações linha a linha. Então para o Git, você está criando um arquivo novo com todas as linhas. Ok, qual que é o segundo jeito? Você tem dentro do seu conteúdo, você tem a opção Stage Rank, que ele coloca no stage todas as modificações que estão naquele arquivo. Como são arquivos todos novos, o Git ele não tem como você selecionar o que está entrando ou saindo. Então ele não te dá muita granularidade para arquivos novos. Mas vamos fazer isso para mostrar na prática o que é. Vou entrar aqui no arquivo da calculadora e remover essa função da potência e salvar. A hora que eu volto para o Source Tree, ele já entende que a calculadora ela teve uma modificação. Você vê que ele sinaliza isso pelo lápis no fundo amarelo, o ícone do lápis do fundo amarelo. Ao clicar, ele mostra para você que você modificou o seu arquivo retirando linhas. Então, você tem essa opção aqui na direita de fazer o stage das linhas, ou seja, falar para o Git, eu realmente removi e quero que essa remoção seja versionada no arquivo, ou você descarta as alterações que você fez. Nesse caso aqui, o Git ele vai simplesmente falar, beleza, já que você removeu as linhas e você está descartando, então vou retornar as linhas no arquivo. E isso é uma coisa muito legal para você, quando você está revisando quais alterações você fez, de repente você lembra que você colocou algum texto ali que não deveria estar, ou alguma coisa que era temporariamente para te ajudar,
mas que não deveria ficar versionada, não deveria criar um registro disso oficialmente. Então a gente chega e dá um discard, porque eu não queria remover aquelas linhas, tanto que quando eu volto no arquivo, no meu editor de texto, o arquivo está ali completinho de novo e está tudo certo. E a terceira opção para colocar no Stage é o Stage All, onde o Source Tree já adiciona todos os arquivos para você para serem versionados no Git. Tudo bem. Agora que está tudo em Stage, ou seja, você já colocou todas as alterações que você queria para o Git, você falou, olha Git, agora isso aqui tudo é o que eu quero manter alterado. Você vem aqui embaixo e digita o que a gente chama de mensagem para o commit. O que isso significa? Você vai dar um texto breve falando assim, o que é que você está modificando, né? Ou quais arquivos você modificou, de repente o porquê você modificou ele. Só que o texto, ele geralmente tem que ser breve. Por quê? Porque ele descreve para os colaboradores do seu projeto, ou até mesmo para você em um momento futuro, o que é que você está fazendo de alteração. Então, eu vou escrever aqui que eu estou criando a página da calculadora com a soma de inteiros. E aperto nesse botão Commit. O que isso vai fazer? Aqui ele limpou a tela porque agora o Git ele já não tem mais nenhum tipo de arquivo pendente, sabe? Ele não tem mais nenhuma alteração no projeto. Então aqui ele não vai mostrar nada. Só que o que aconteceu quando eu cliquei nesse commit? Eu peguei todas aquelas alterações que eu deixei em staged, meio que coloquei uma mensagem falando, olha, todas essas alterações significa que eu criei o site e tem essa funcionalidade de somatória de inteiros, de soma de inteiros. Agora que a gente fez o nosso commit, o que aconteceu? O Git, imagine que assim, você criou uma caixinha e colocou todas as suas alterações dentro dessa caixinha. Quando a gente faz o commit, a gente meio que sela essa caixinha, passa uma fita e cria uma identificação nessa caixa para o sistema entender que naquela modificação XPTO existem uma quantidade de alterações em uma série de arquivos. E colocamos uma mensagem para ficar descrito para as pessoas que estão lendo, né, estão vendo que existe aquela modificação, elas entenderem o que é que está dentro da modificação. Então essa mensagem é muito útil para as pessoas que estão colaborando com você. Normalmente as mensagens elas precisam ser breves, elas precisam ser descritivas e é muito importante que você consiga, ao olhar o histórico, entender o que está se passando a cada etapa do projeto, a cada commit que foi criado no projeto. E como que a gente vê isso aqui no Source Tree? E vamos aqui para a aba de History, que é o histórico, né, de commits das pessoas. Como foi o nosso primeiro commit, está aqui o criando a página com soma de inteiros e quando a gente clica nele conseguimos ver quais foram os arquivos modificados, quais foram as modificações do lado direito e a mensagem e também qual que é a etiqueta, qual que é a identificação que foi criada para aquele commit, né? E isso aqui é gerado automaticamente pelo Git, você não precisa se preocupar com isso. E sempre que algum amigo, algum colega seu precisar de uma versão específica, você pode simplesmente mandar essa identificação para ele, que ele consegue ver onde você fez aquela alteração que ele precisava. Pois bem, vou fazer aqui uma simulação rapidinho para conseguir gerar um pouco mais de commits e já volto aqui rapidinho. Tchurururu. Remover a potência, botão, fazer cálculo, tá tudo certinho, né? Vamos criar aqui a subtração,
gostei não. Pausa. Só explicando aqui. Agora, como eu fiz uma modificação nos arquivos, o Git ele mostra diferente as coisas para mim. Por exemplo, aqui, do mesmo jeito que eu fiz antes, está mostrando que eu estou removendo a função de potência da minha calculadora, mas aqui na linha verde ele está mostrando que eu estou substituindo uma linha por outra, ou seja, eu estou tirando a linha subtração, onde eu escrevi subtração, e estou adicionando a linha subtrair. Ou seja, quando você modifica um arquivo, o Git sempre vai mostrar a diferença dessa maneira, como se uma linha você estivesse removendo para adicionar uma outra no lugar. E você pode ver isso aqui pelo lado esquerdo, em que ele mostra a linha da esquerda, a coluna da esquerda são as linhas originais do arquivo, e a coluna da direita, as linhas após a modificação que você criou. Após as modificações. Então, eu só estou aqui criando uma função com um nome melhor e removendo um trecho de código que não está sendo usado. Na parte de HTML, onde eu crio a página de verdade, eu só coloquei um código para identificar quando tem a subtração e coloquei um botão na tela para fazer a subtração de fato. Pronto. Com isso eu quero fazer o stage de todas essas alterações e criar o meu commit. Adicionar funcionalidade de subtração no site. Fiz o commit com o identificador do commit, que é um identificador diferente do primeiro. Então, basicamente, é assim que eu começo a versionar os meus arquivos. Agora, poxa, Vitor, legal, mas se eu estou trabalhando em um projeto, tem muitas pessoas mexendo nele comigo, como é que a gente trabalha desse jeito? Aí a gente entra no conceito das ramificações do seu projeto, do seu repositório do Git. E o que é isso? Você consegue criar uma ramificação para trabalhar especificamente em alguma funcionalidade ou em algum texto que você esteja querendo adicionar, sem interferir no trabalho das outras pessoas. Então a gente começa a entrar no conceito do branch, que é a ramificação de fato, onde a nossa prática de mercado é ter sempre uma branch principal, ou seja, a gente sempre tem uma branch que aqui no programa é chamado de master, que significa o quê? Ela sempre vai conter o código que está em produção, no caso de programadores, no caso de redatores, por exemplo, pode ser os ajustes do livro que foi acordado por todos os envolvidos, por todos os stakeholders. Então, é sempre bom manter um branch com as alterações principais oficiais que vão para o projeto, que vão chegar até o cliente, e criar ramificações para fazer os seus trabalhos exploratórios ou de novas funcionalidades ou quaisquer alterações que você queira fazer. Aqui eu vou seguir um pouco do Git Flow, que é uma prática que nós desenvolvedores usamos nos nossos projetos para segmentar realmente o que está sendo adicionado no código e como está sendo adicionado no código. Por que a gente segue isso? Para facilitar a nossa vida durante o desenvolvimento. Assim, nosso código não interfere no trabalho de outras pessoas e também possui flexibilidade para fazer correções em coisas que já estão rodando em produção. Ou seja, se você já tem um site lançado e descobrir um erro nesse site, você não precisa voltar todo o seu desenvolvimento para aquele ponto para conseguir fazer uma modificação. Você consegue, através dos branches, chegar exatamente no ponto que você lançou o site e fazer qualquer ajuste que precisa. E como que eu faço esse negócio de branch, Vitor? Bom,
Aqui em cima da ferramenta do Source Tree, você tem a opção Branch, ou aqui à sua esquerda também. Mas em cima eu vou utilizar a opção de cima porque está mais perto. E temos aqui, ele pergunta se você quer excluir algum branch, né? Se você quer excluir alguma ramificação de código, vamos fazer isso depois. Aqui, mas eu quero criar um branch, porque eu quero começar a trabalhar em algo novo para o site. E o que eu vou começar a trabalhar? Eu vou começar a trabalhar na função de multiplicação. Então, eu vou criar um branch falando que é a multiplicação. Porque assim eu deixo descrito no próprio branch sobre o que é aquela ramificação que eu estou adicionando, sobre o que é essa feature, né? O que é essa funcionalidade que eu quero trazer para o site. E pronto. A partir do momento que a gente cria o branch, o Source Tree já faz o que a gente chama de checkout, que é basicamente você falar que vai começar a trabalhar naquele branch. E conseguimos ver isso justamente aqui do lado esquerdo de branches. A gente consegue ver que a multiplicação está em negrito e com uma bolinha na esquerda. Isso significa que é o nosso branch ativo. Quaisquer modificações que nós fizermos, ele vai impactar diretamente no ramo da multiplicação, na ramificação de multiplicação. Então, vamos adicionar aqui o nosso código de multiplicação. Criamos a nossa funcionalidade de multiplicação. E o que isso quer dizer? Que agora a gente tem uma funcionalidade nova que criamos em cima do ramo de multiplicação. Então aqui a gente consegue ver pela árvore de histórico, o Source Tree está falando, olha, o Git identificou que você tem modificações que ainda não foram commitadas, né? Não foram nem colocadas em stage. E o que a gente faz com isso? Vem aqui em File Status e vê quais são as modificações que você fez na sua pasta né, que está sendo versionada pelo Git. No caso, como eu estou criando a multiplicação, na calculadora eu adicionei a função de multiplicar e na página eu adicionei o botão que faz a multiplicação. Então eu vou colocar aqui adicionei. Vou falar que o commit adiciona o botão de multiplicação, não que eu adicionei. Né? Eu vou falar, esse commit ele adiciona, eu sempre falo na terceira pessoa. Então, adiciona o botão de multiplicação. Mas isso não é uma regra, tá? Isso é a maneira com que eu faço, porque eu acho que a leitura fica um pouco mais tranquila, mais fácil de entender na hora que alguém está vendo os seus commits. Criei a mensagem, adiciono o conteúdo ao stage, senão o Git não vai entender o que é que a gente está querendo versionar. E clico para criar o commit. Pronto. A partir daqui já temos uma variação nas branches. Por quê? Está em uma branch separada, ou seja, a modificação que a gente fez de adicionar a multiplicação, ela não está sendo refletida para a branch principal, que é a nossa branch master. Por que isso? Porque é justamente o que eu falei, o Git ele consegue separar pelas branches quais são as modificações em que você está trabalhando e não deixa uma alteração interferir a outra. Por exemplo, se agora a gente tivesse um bug no nosso site e eu precisasse subir uma correção muito rápida e não poderia subir a parte da multiplicação porque ela ainda não foi testada, não sabe se vai ter bug ou não, eu consigo, através do branch da master, fazer essa correção rápida, criar um commit para isso e atualizar o site sem medo de que qualquer coisa que eu criei depois, durante a multiplicação, vá causar um novo bug e minha vida acabe se tornando um problema. Um problema muito grande. Então, tudo bem. Criei a multiplicação e agora eu vou fazer uma simulação aqui como se tivessem mais um desenvolvedor trabalhando comigo.
Então eu vou criar aqui mais umas branches e alguns outros commits para exemplificar as próximas partes. Pronto, agora que já simulei como se outros desenvolvedores estivessem trabalhando no código, vamos fazer aqui uma análise do que está acontecendo. Primeiro, a gente tem 3 branches, né? E diferente do status anterior, agora o nosso branch de multiplicação está com a cor verde, o branch da divisão está com a cor rosa e o nosso master ele avançou com a cor azul para cima de todo mundo. Por que isso aconteceu? Porque o branch master eu percebi que tinha um bug, então eu fui e fiz uma correção desse bug. Como cronologicamente o commit ele é mais recente, então ele acaba ficando por cima na visualização do source tree. Porém, a correção dele, que é essa mudança na linha de digite números inteiros para fazer as operações, ela não se aplica, ela não vai se aplicar na divisão e nem na multiplicação, porque são branches separados. Então, como eu estou aqui no branch da multiplicação, você pode ver que se eu abrir esse index.html, o texto ele ainda está a versão antiga. Digite apenas números para somar. Né? Isso por quê? Porque o master ainda não foi integrado a nenhum desses outros branches. E o que a gente vai fazer aqui agora? Bom, como a multiplicação ele já estava uma feature que já estava feita, uma funcionalidade que já foi feita, já foi testada, né? Assumindo que ela já foi testada pelas pessoas responsáveis e foi aprovada. Agora eu vou falar, bom, vou tornar ela oficial e colocar dentro do meu código do meu branch master, porque ela já pode ir para produção. Então, para isso eu vou fazer o que? Eu vou fazer um merge. O que é o merge? Ele é simplesmente o ato de você mesclar um branch em outro. Ou seja, eu vou trazer as modificações do branch da multiplicação para o meu branch da master. E com isso, a master, que é o meu branch principal, ele vai ficar com todas as alterações que eu desenvolvi dentro da branch da multiplicação. E como que eu vou fazer isso? Eu vou simplesmente fazer o checkout para master, ou seja, eu vou dizer que eu vou utilizar a master e vou puxar as alterações do branch da multiplicação. Então, eu quero que eu faça um merge da multiplicação para a master. É sempre esse o caminho. Você está sempre fazendo um merge de um branch para o seu próprio branch. Então, após fazer o checkout da master, para falar, Git, eu estou realmente utilizando a master? Eu tenho duas opções para fazer o merge agora. Eu tenho a opção aqui em cima, onde eu posso fazer um merge de um commit específico. Então, eu posso selecionar o commit que eu quero fazer merge na minha branch principal, né? No caso, na master, que é a branch que está ativa. Ou, como eu quero pegar todas as modificações do branch de multiplicação, eu vou escolher ela. Então, aqui no lado esquerdo, eu venho no ícone da multiplicação, no registro, no nome do branch da multiplicação e escolho Merge multiplicação into current branch. Ou seja, eu vou pegar todas as alterações e jogar para o meu branch mesmo. Essa é a opção que eu quero. Ele está perguntando se eu quero realmente fazer essa mescla. Eu falo que sim, que ok. E pronto. O Git, ele gera um novo commit para indicar que foi feito esse merge. A partir desse momento, todos os commits em ordem cronológica da multiplicação fazem parte do meu branch principal, da minha master. E com isso, a gente consegue ter essa visualização aqui no grafo, onde o branch da multiplicação ele fez uma guinadinha para master, ou seja, ele realmente se juntou a master a partir daquele commit, daquele ponto. Então, dali para frente, tudo que for criado de commit a partir da master, vai conter também o código da multiplicação. Tudo bem, mas agora que a gente fez o merge, a gente não precisa mais da branch da multiplicação, porque ele já está integrado, já é um código que está testado, já está em produção,
Então, para manter nosso ambiente de trabalho limpo, vamos remover esse branch. Então, vamos botão direito no branch que você quer remover. Ele não pode ser o branch ativo, senão vai dar erro no source tree, porque o Git ele não deixa você excluir o branch que você está trabalhando. Então, se você tiver com a multiplicação ativa, só ativa outro branch, faz checkout para outro branch, botão direito no branch que você quer excluir e delete com o nome do branch. Vai perguntar se você tem certeza, diz que sim, e tá tudo certo. Agora, o que acontece aqui? A divisão ela ficou muito para trás nas nossas alterações. O desenvolvedor começou as alterações da divisão, por algum motivo demorou para conseguir finalizar a funcionalidade, seja porque o código era muito complexo ou porque demorou muito para a fase de testes, demorou muito para ser aprovado pelo cliente. O que quer que tenha acontecido causou uma demora e com isso o repositório, todos os arquivos do projeto continuaram evoluindo, independente do que ele estava fazendo. E o que isso faz? Faz com que ele precise trazer todas as alterações dele de uma maneira que sejam aplicadas em cima de todas as alterações que foram feitas no projeto. E como que eu faço isso? Primeiro a gente entra na branch da divisão. A branch de divisão ela não tem nem o texto corrigido e nem o código da multiplicação. Como a gente pode ver aqui, ele tem o botão de dividir porque é a funcionalidade que o outro programador fez, porém o erro ele ainda está com o texto antigo e a calculadora ela não tem a multiplicação ainda. E como que a gente faz isso, Vitor, né? O que a gente faz nesse caso? Como a alteração é simples, a gente tem duas opções nesse caso. A gente pode fazer um merge da master para a nossa branch, assim ele adiciona cronologicamente todos os commits que foram feitos e assim o Git ele não se perde, ele fala, olha, beleza, estou adicionando todas as modificações e você só resolve o que eu não consegui resolver automaticamente. E a gente tem a opção também de fazer um rebase. O que é o rebase? É como a gente originou a divisão da master quando a master era antiga, a gente pode falar que estamos originando de novo a divisão, só que a partir de um ponto mais novo da master. Para fazer o rebase, esteja no branch que você quer modificar a origem dele e botão direito no branch em que você quer pegar todas as alterações. Então, como eu quero pegar todas as alterações do master e aplicar antes das alterações da divisão, eu vou pegar o master e fazer rebase as alterações para master. Ou seja, não é que eu vou aplicar minhas alterações para master, eu vou pegar as alterações da master, trazer para baixo do meu primeiro commit da branch de divisão e resolver todos os conflitos da minha divisão. Então ele está perguntando se você quer realmente fazer o rebase baseado no branch da master. Eu falo que sim. E aqui ele fala, deu conflitos, né? Você pode ver aqui no histórico que não teve alterações, mas ele mostra para você que teve conflito em alguns arquivos e você pode ver isso pelo ícone do triângulo com a exclamação. Ao clicar no arquivo, o source tree ele mostra para você quais são as modificações que deram conflito. Todas as modificações que estavam na master ele vai mostrar aqui no programa como se fosse o head. E tudo que está abaixo do igual até as sinalizações para a direita, com o commit da sua funcionalidade, são as modificações que você fez no arquivo. E por que ele está falando isso? Porque o Git entende que você modificou a mesma linha nos dois arquivos. Então, ele não sabe se você quer manter uma modificação ou se quer manter a outra ou se é para manter as duas, porque as duas agregam valor no seu código final, no seu arquivo final. Então, para resolver isso, o Git, o source tree, ele não tem um editor de resolução de conflito que ajuda você. Então, nesse caso, o que você pode fazer? Você abre em algum editor de texto da sua preferência. No caso aqui eu estou usando a IDE Visual Studio Code
E o que que ele faz? O que que ele dá aqui para mim? No Visual Studio Code, ele traz essa facilidade de já deixar com cores diferentes quais são as modificações. Então eu posso ver que ele está falando que tem o botão multiplicar no mesmo lugar que eu inseri o botão de dividir. E eu quero que os dois botões fiquem no meu arquivo final, porque eu quero ter essas duas funcionalidades na minha calculadora. Então eu vou simplesmente remover as anotações que o Git criou, né? Remove aqui o igual, remove esse texto a mais que ele colocou e pronto. Resolvi um dos conflitos. Se a gente olhar aqui no source tree, na página do HTML, na página web mesmo, ele tinha dois. Um era do botão de dividir e o outro é aqui no código JavaScript que chama a calculadora. No caso aqui do código do JavaScript, eu vou utilizar a facilidade da IDE, que é aceitar ambas as alterações. O que ele vai fazer? Ele já faz para mim aquilo que eu fiz manualmente, que é remover as tags do Git para ficar as duas modificações no meu arquivo final. Isso também poderia acontecer falando, eu quero que mantenha somente a modificação que estava na master, ou seja, só ficaria as alterações que estão realmente na master e ele descartaria as alterações que eu fiz no meu branch de divisão, ou pegar somente as alterações do meu branch de divisão, aí ele descartaria todas as modificações que foram feitas na master. Como nesse caso eu só estou adicionando coisas novas ao arquivo, eu vou manter as duas porque eu quero as duas funcionalidades. Pronto, resolvi o conflito em um arquivo, coloco ele no stage. Agora eu tenho que resolver o outro arquivo. Então eu venho para a calculadora, que é o próximo arquivo que está com conflitos, e clico para assumir as duas partes. Só que aqui ele já trouxe para mim um problema, porque ele comeu uma parte do meu código. Então eu tenho que ir lá e adicionar de novo. Por que ele fez isso, Vitor? Porque o Git ele não entende linguagem de programação, ele entende modificações por linhas. Como nos dois arquivos eu terminei o código fechando o delimitador do código daquela linguagem de programação que eu estava usando, que é o JavaScript, ele não sabe dizer que o JavaScript já estava válido e podia ser mergeado desse jeito. Então eu, como programador, tenho que ter atenção quando eu estou resolvendo conflitos para não criar bugs no código. Se eu só confiasse, por exemplo, no Git e subisse essa versão, com certeza daria bugs no meu site. Pronto, resolvi os códigos, resolvi o HTML e o JavaScript, então a calculadora já está certinha para ser resolvida. Terminei as modificações, aí o que eu faço? Eu venho aqui em Action, aqui em cima do Source Tree, e clico em Continue Rebase. Por que o Continue? Porque eu quero que ele continue fazendo o rebase das minhas alterações. Ou seja, ele está pegando commit por commit que eu peguei e comparando com o que tinha na master para ver quais são os conflitos que ocorrem. No caso, como eu só tinha um commit, só vai ocorrer com um conflito e é fácil de se resolver. Quando você tem muitos commits, pode ser que aconteçam muitos conflitos. Se você achar que o rebase está sendo feito errado ou está dando muito problema no seu código, você pode sempre abortar o rebase, que aí o Git ele desfaz todo o rebase e você pode partir para uma outra abordagem, como o merge, por exemplo. Então vamos continuar o rebase. Após continuar o rebase, vamos esperar a ferramenta processar o rebase. E ele deu erro. Por que ele deu erro? Porque eu esqueci de criar uma mensagem, né? Afinal, eu estou modificando o meu commit com as alterações da master. Então, eu preciso gerar de novo aquele commit. Então, vou escrever de novo aqui. Adiciona operação de divisão ao site após rebase da master. Faço o commit. E agora sim, continuo o rebase. Pronto.
nenhum problema. Agora, olha que legal. O nosso branch de divisão, ele deixou de ser verde, ele voltou a ser a cor azul, que é a mesma cor da branch da master. Isso significa que ele não diverge mais do código da master. Então, tudo que foi aplicado para master, o código da multiplicação que foi mergeado e o código da correção das mensagens já estão dentro do meu branch de divisão. Né? Então, tudo que está abaixo do branch está contido nele. E isso a gente pode verificar aqui no código da calculadora, que tem a função de multiplicar, e também aqui a mensagem de texto que foi corrigida diretamente na master. Essas são as operações básicas de branching, né? Você poder fazer um rebase, você poder fazer um commit. E perfeito, é isso para os branches. Agora, o que acontece se eu vim aqui, por exemplo, e estou fazendo uma funcionalidade nova? Let mensagem nova. Pronto, eu tenho aqui uma mensagem nova, que alguma alteração que eu estou fazendo nos meus arquivos, mas putz, eu preciso mudar de branch, eu preciso fazer um merge e essa alteração ela não está finalizada para o meu Git versionar ela, mas eu não queria perder esse trabalho. Então o que eu faço? Eu faço um stash. O que é o stash? Ele é como se fosse um commit temporário. Você fala, eu vou salvar essa alteração que eu fiz de uma maneira segura, onde eu posso mudar de branches, eu posso mudar qual commit que eu estou visualizando e não vai ser o Git ele vai ser inteligente o suficiente para não mexer nessas alterações. Então aqui eu vou colocar uma mensagem sobre o que era essa modificação que eu estava trabalhando. E o Git vai armazenar ela em um espaço dedicado aos stashes. Ou seja, há esses commits isolados que não estão integrados a nada, para você não perder essas modificações. A partir do momento que você está no stash, você tem duas ações. Ou aplicar esse stash no seu branch ativo, ou você remove esse stash. Porque você fala, de repente não faz mais sentido a minha alteração, então eu não quero mais que o Git fique com esse controle do lado dele. Então, se eu quiser, por exemplo, aplicar, eu posso aplicar. E ele me dá até a opção, você quer aplicar mesmo no seu diretório, no branch que você está utilizando? Fala que sim, você tem a opção de deletar depois que aplica. Por quê? Uma vez que você aplicou, você não vai mais precisar daquilo salvo normalmente. Então você já exclui para o Git poder manter a área de trabalho limpa. Eu não vou remover ainda, só vou aplicar. Aqui, né, já na aba de File Status de novo, ele vai identificar que teve aquela alteração e eu posso fazer ou não o commit dela. Como eu não quero fazer, eu vou fazer um discard. Né? Então eu vou clicar com o botão direito no arquivo e discard para realmente remover qualquer alteração que foi feita nesse arquivo. E novamente aqui no stash, na parte do stash, eu vou excluir esse stash porque é uma mensagem que não faz sentido mais para o meu código, então não quero mais que ela exista. Suponhamos que a gente fez um commit que não faz sentido. Por exemplo, no caso aqui eu estou simulando que eu criei um bug. Se a gente ver aqui no site, está escrito aqui que foi criado um bug. E como que a gente se livra desse commit indesejado que não era para estar ali no nosso histórico de commits dentro do nosso repositório de arquivos? Com o branch que está ativo, né, no caso aqui, esse commit foi feito no branch da divisão. Então, a partir do branch da divisão, eu consigo voltar para qualquer commit do meu histórico e fazer um reset. O que isso significa? Que eu vou pegar aquele branch que ele está falando que está aqui em cima,
no commit com a nova mensagem e vou falar, ó, traz esse branch para baixo, né? Descarta o commit que foi feito e mantém ele aqui nesse outro commit. Então, como que a gente faz isso? Através do reset. Quando a gente faz o reset, a gente tem 3 tipos de reset. O mixed e o soft, que ele mantém todas as alterações que você fez, só que ele remove o commit do seu histórico. Então, ele mantém as alterações caso você queira fazer alguma modificação, queira colocar arquivos novos, gerar uma mensagem diferente. Ou se você quiser fazer um reset hard. O que é o reset hard? Ele simplesmente vai descartar todas as alterações que você fez e voltar os arquivos ao estado que estavam até aquele commit. No caso aqui eu vou fazer o commit do jeito hard, porque eu não quero que aquele commit exista mais nos meus branches. Ele pergunta se eu tenho certeza, eu confirmo. Né? Isso é o legal do source tree, ele sempre está te perguntando se você tem certeza que quer fazer uma operação. Por quê? Geralmente é muito fácil você se perder ao manipular os arquivos no Git. Então a ideia é estar sempre perguntando se você tem certeza, quais são as consequências que podem acontecer. Isso é muito legal. Pois bem, depois de fazer o reset, tá aqui o nosso branch, voltou para o commit correto e tá tudo bonitinho agora. Já tá do jeito que a gente queria. Vamos lá para master e vamos fazer um merge dessa divisão. Então, botão direito na divisão, fazemos o checkout na master, garantimos que estamos nela com a bolinha e o texto em negrito. Clicamos no branch da divisão e merge. Vamos criar um merge e pronto. Divisão integrada, podemos ir lá e excluir o branch da divisão. Pronto, avançamos nosso projeto, colocamos a funcionalidade de multiplicação e divisão, corrigimos um bug e está pronto para lançar uma próxima versão. Como vamos fazer isso? Através de tag. O que é a tag? A tag ela vai definir um commit no seu repositório, dentro do seu projeto, e falar todas as modificações até esse commit geram uma versão X. Qual que é a vantagem disso? Quando você está num projeto que ele evolui muito, está sempre gerando novas versões, está sempre gerando versões de testes, as pessoas costumam colocar as tags para ter realmente um ponto fixo para elas voltarem ao estado anterior do código. Por exemplo, se você tem uma aplicação que está na versão 5, você tem tags de versão 1, 2, 3, 4 e 5. Se você tem um problema na versão 3, você consegue falar, olha, Git, deixa eu ver como estava o código na versão 3, porque eu quero ver se na versão 5 esse problema ainda continua. Então, a partir disso, você consegue ter esse tipo de análise, entender o que aconteceu numa versão, para ver se você consegue prevenir na próxima. Como que a gente faz isso? Seleciona o commit em que a gente está e clica no botão tag. Aí ele pergunta para você qual o nome da sua tag. Normalmente, quem desenvolve software coloca aqui a versão do software, né? A versão do seu aplicativo, a versão do seu site. Como aqui eu adicionei as funcionalidades do site de multiplicação e divisão, eu vou colocar que o site está saindo na versão 1.0.0. E ele pergunta para mim, você quer colocar tag no commit atual que você está, ou você quer em um commit específico? Se você quiser em um commit específico, você pode selecionar o commit. Eu quero no commit atual porque é onde a master terminou, onde eu fiz o merge de todas as funcionalidades e é onde eu garanti que está tudo funcionando direitinho. E nas opções avançadas você ainda pode deixar uma mensagem para falar o que é essa tag, né? O que contém nessa tag. Aqui eu vou colocar que contém o site com soma, subtração, multiplicação e divisão bem inteiros. E clico em adicionar tag. Pronto.
A tag está adicionada, pode ver pela etiqueta 1.0.0 no histórico, e aqui no lado esquerdo, em tags, você também consegue ter uma visualização da tag. O que é legal? Por que isso é legal? Poxa, vamos supor que a aplicação teve uma evolução. A partir do momento que o nosso site, nosso código, nossos arquivos continuam a evoluir, a tag ela se mantém fixa naquele commit que foi gerado antes. Ou seja, agora a gente pode evoluir à vontade a nossa base de código, todos os nossos arquivos, nossos projetos do cliente, que a gente garante com aquela tag que o que foi entregue e foi finalizado está salvo, está garantido o estado daquilo no nosso sistema de versionamento, no nosso Git. Pois bem, agora a gente precisa fazer o quê? Colocar os nossos arquivos na internet, na nuvem. Por quê? Porque não adianta nada a gente versionar os arquivos na nossa máquina sem a gente ter o nosso backup ou ter um lugar de distribuição das nossas alterações, caso a gente esteja trabalhando de maneira colaborativa. E como que a gente faz isso? Temos plataformas hoje chamadas GitHub, Bitbucket, são as mais conhecidas, que você consegue hospedar seus repositórios Git. Ou seja, você consegue colocar todo o seu projeto dentro de um repositório nessas plataformas, e com isso elas conseguem armazenar o seu código para você de maneira gratuita. Como que a gente faz isso? Eu vou fazer aqui no GitHub, porque o GitHub é a maior plataforma dos desenvolvedores. Eu recomendo fortemente, se você está querendo ser um desenvolvedor, um programador, está querendo entrar nessa área de programação, é muito importante que você tenha uma conta no GitHub e comece a explorar os projetos que tem lá. Por quê? Por que explorar? Porque o GitHub ele é uma fonte muito grande de código aberto, ou seja, pessoas que fazem programas, que fazem softwares, algoritmos, estudos, eles colocam o código-fonte lá para você explorar, para você entender como que eles estão desenvolvendo aquilo e agregar valor, agregar conhecimento para você aplicar em seus projetos também, ou até mesmo, se você tiver interesse, em colaborar com o projeto deles. Mas isso não... Por que eu vou colaborar com o projeto deles? Porque você ganha conhecimento que não tem preço. Você pode ser reconhecido como uma pessoa que colabora com as outras pessoas. Não é o tipo de pessoa que só retém a informação. Você está preocupado em fazer a comunidade se desenvolver e novos programadores surgirem. E é um local de compartilhamento de conhecimento. Então você vai agregar um pouquinho da maneira que você faz software, a maneira que outra pessoa faz software. Um pode ajudar o outro a se desenvolver em alguma deficiência que vocês encontrem. Então é muito legal. O que a gente tem que fazer aqui no GitHub? Primeiro a gente cria a sua conta e após a conta criada, você vai aqui em repositórios e falar new. Por quê? Porque você vai criar um novo repositório. O repositório, no meu caso, eu vou falar que é o calculadora louca. Porque é um nome que eu quero dar para o repositório. Você pode dar o nome que você quiser, pode ser o nome do seu projeto. Descrição: uma calculadora em HTML para mostrar que é possível ser programador enquanto aprende Git. E aí o GitHub ele traz essas duas opções para você. Você quer o seu repositório público ou você quer o seu repositório privado. No repositório privado, você só dá acesso a determinadas pessoas, ou seja, se você estiver trabalhando, por exemplo, em um projeto da faculdade, que você quer colabora com outras pessoas, você precisa de colaboração do seu time, da sua equipe, do seu grupo, no caso,
você pode criar como privado e dar acesso a essas pessoas específicas para ter acesso ao seu repositório e vocês conseguirem colaborar para o desenvolvimento do projeto de vocês. De maneira pública, todo mundo vai ter acesso à visualização do seu projeto, eles vão poder fazer cópias do seu projeto para, sei lá, estudo ou para de repente trazer uma melhoria e depois mandar essa melhoria para você, ou simplesmente para você divulgar mesmo o seu trabalho, o seu estudo, de maneira a ajudar as outras pessoas. Como eu estou criando esse tutorial, esse vídeo para ensinar o Git e também mostrar um pouquinho do GitHub, eu vou deixar como público esse repositório. Se você quiser, você pode ir lá e baixar ele e fuçar do jeito que você quiser. Crie o seu repositório. Eu vou copiar esse link que ele dá para mim, um link SSH copiado. Eu venho aqui em Settings, que são as configurações do meu repositório Git, e falo que eu quero, aqui dentro de Remotes, eu quero adicionar um remote. Quero uma maneira do meu Git, da minha máquina, se comunicar com o Git do GitHub. Para isso eu dou um nome, eu posso colocar o nome GitHub, ou eu posso usar o nome default, o nome padrão que a ferramenta me traz. Normalmente a gente sempre tem um remote, né? No caso a gente sempre chama ele de origin. Mas quando você trabalha com fork, por exemplo, que é uma cópia de um repositório para o seu repositório local, para a sua máquina local, você pode definir outros remotes. Então você pode definir o remote da sua conta, o remote da conta da pessoa que criou o repositório, né? Você pode definir o remote de uma terceira conta, a qual você tem acesso. Então remotes você pode ter vários. O importante é você ter controle sobre qual remote tem qual versão do código que você está usando. A gente geralmente utiliza um remote porque quando a gente trabalha em time, o repositório é único, a gente só tem realmente vários colaboradores trabalhando em vários branches. A gente coloca o caminho que a gente copiou lá do Git. Como é a gente utiliza o protocolo SSH, não vai pedir usuário e senha, mas ele vai pedir um nome. E aqui a gente coloca o nome que a gente usa no Git, no GitHub. Pronto, ok, está adicionado o nosso remote. Agora a gente só precisa fazer mais uma coisa, que é criar aquela chave que faz a comunicação. Para isso, a gente vem aqui em Tools e criar ou importar chaves SSH. Bom, ele vai abrir essa ferramenta que gera a chave para a gente. Clique em Generate e começa a mexer o mouse aqui nessa área cinza do programa. Por quê? Ele vai criar através do algoritmo que fica lendo o mouse, ele vai gerar uma chave aleatória para você. Depois que foi gerada essa chave pública, essa chave SSH, você pode salvar ela na sua máquina. Por quê? A partir do momento que você gerou essa chave, você pode colocar ela no seu GitHub. E se você não tiver ela salva na sua máquina, você vai ter que ficar gerando sempre uma chave nova e isso é um trabalho muito chato. Então você pode primeiro, aqui em Key Passphrase é a sua senha. Então, se você tem essa chave e você quer adicionar no Git, ele vai sempre pedir essa senha para garantir que você realmente é o dono dessa chave. No meu caso aqui eu vou colocar 123 de senha e vou salvar essa chave privada. Aqui no site eu tenho essa pasta chamada chaves, mas eu vou mudar ela para segredos. E vou colocar aqui a chave privada, chave SSH privada dentro dessa pasta. E vou salvar também a chave pública. Então quero colocar a chave SSH pública. Por quê? A pública é a chave que eu posso distribuir para as plataformas com quem eu quero me comunicar. E pronto. Agora, aqui em cima, ele já te dá a chave pública nesse formato de código muito louco. Você copia ela, vai no seu GitHub, nas configurações, no seu perfil,
você clica aqui na setinha e vem aqui em Settings. Pode ser que esteja escrito Configurações, se tiver em português o seu GitHub. Venha, scrolla para baixo e clica aqui em SSH e chaves GPG. Aqui estarão listadas as chaves que você usa no seu GitHub, né? Chaves que você já trabalhou antes e que você quer manter, ou que você quer tirar acesso. De repente você perdeu aquela chave, não tem mais acesso a ela. É sempre bom você limpar daqui para garantir que se alguma outra pessoa teve acesso a essa chave, ela não tem possibilidades de mexer, influenciar nos seus repositórios. Então, nesse ponto, eu vou criar uma chave nova. Qual é a chave nova que eu vou criar aqui? A chave do source tree. Então, eu vou identificar qual que é a minha máquina. Essa é uma prática minha, tá? Você pode dar o nome que você quiser aqui no GitHub para sua chave. Eu identifico sempre com as máquinas que eu estou utilizando. Então, eu vou colocar aqui PC source tree git. E aqui embaixo, na área de chave, eu vou colar o código da chave. Feito isso, é só adicionar, digito a minha senha e pronto. Está aqui a chave criada. Voltando aqui à ferramenta do source tree, agora a gente tem que falar para ele, olha, pode utilizar aquela chave que a gente criou. Isso a gente vai precisar definir uma vez só, tá? Então o source tree ele tem uma ferramenta auxiliar aqui, que é esse agente, esse ícone aqui no canto direito, que é o agente de autenticação. Ele abre essa telinha aqui em que você pode adicionar uma chave ou remover. No caso, eu vou adicionar, vou lá na pasta de segredos, pego a minha chave privada e abro. Ele vai pedir a senha, porque a gente definiu na hora da criação da chave, e eu coloco a senha aqui, 123, 123. Ok, adicionou minha chave, posso fechar. Pronto, após feito todo esse processo, vamos fazer o nosso push. O que é o push? Literalmente é empurrar o código para o nosso GitHub, ou seja, a partir daí a gente disponibiliza todas as nossas alterações para as pessoas que estão colaborando com a gente. Então a gente vem no source tree e clica em push. Ah, legal. Posso fazer o push das minhas alterações. Vou fazer o push então. E tá tudo certo, né? A partir disso, você pode ver aqui do lado esquerdo em remotes, que você tem o origin, que é o seu remote do GitHub, e ele tem a branch master agora, que você pode também ver aqui no histórico. Isso significa que o seu repositório do GitHub agora contém aquele commit, contém todas as alterações até aquele commit que está no seu source tree. Legal, Vitor, né? Legal, Vitor, e com isso agora o repositório já tem conteúdo. Então, se você for no seu GitHub, onde ele aparecia todos esses comandos para você fazer, se você estiver utilizando linha de comandos, você simplesmente aperta F5, porque você já fez push do seu código e ele aparece aqui na tela do GitHub para você. E o que tem de legal aqui? Tem todos os seus arquivos, aquela descrição do README. Como eu estou utilizando um projeto reaproveitado do meu outro vídeo sobre debug, que se você não viu, eu recomendo você ver, caso esteja iniciando na área de programação, eu vou fazer uma alteração nesse arquivo. Após fazer isso, o próprio GitHub ele tem uma parte dedicada a você fazer o seu próprio commit direto na plataforma, sem precisar correr localmente para fazer essas modificações. Então eu vou digitar aqui já as informações para o meu commit. Pronto, fiz o commit. O GitHub está me dizendo que dentro do arquivo README o último commit foi o meu, feito agora.
E agora, voltando para a página principal da calculadora, eu posso ver que o arquivo de README ele foi atualizado. E esse arquivo eu posso utilizar para dar qualquer informação sobre o projeto para quem estiver contribuindo comigo. Então, ou para quem tiver interesse em contribuir. Então, se você utiliza alguma tecnologia específica, algum algoritmo específico, quer utilizar alguma técnica específica no seu repositório, você descreve aqui e as pessoas que se interessarem por isso, elas vão ser atraídas a usar o seu código. Pois bem, fizemos a alteração aqui. Vamos de volta para o source tree. E no source tree, se a gente olhar aqui no nosso... Se a gente olhar aqui na nossa IDE, o README ele ainda está com o código, com a versão antiga. Porque as alterações que eu fiz no GitHub, elas ainda precisam ser baixadas para a minha máquina. E como que eu faço isso? Eu venho aqui no source tree e aperto o botão de fetch. O que o fetch vai fazer? Ele vai puxar todas as alterações que estão no seu remote, que estão no seu GitHub, e trazer para você na interface para falar, olha, agora tem modificações no seu remote. Aqui, por exemplo, ele está identificando que o meu remote ele está com um commit à frente e indica para mim que o meu branch local ele está um commit atrás. Isso é por isso que a setinha para baixo indica aqui que está um commit atrás do remote, né, da contraparte que está remota. Então eu preciso fazer um pull, que é esse botão com a seta para baixo, para ele sincronizar o meu repositório local com o meu repositório online. Então vou apertar o pull, vou falar quero sincronizar com o que está no origin, no meu remote origin, que é o GitHub. Quero puxar as alterações da branch da master, porque eu estou querendo atualizar a minha branch local master. Então é sempre uma boa prática você utilizar o nome das branches sempre espelhados, porque assim você garante que o que você está trabalhando em um lugar é a mesma coisa que você está trabalhando em outro lugar. Fazendo essas configurações, verificando que está tudo certo, aperte para fazer o pull e aguarde. Pronto. O Git vai trazer as alterações que estavam no remote, agora o seu branch local está sincronizado. Você já pode voltar a trabalhar no seu código, nos seus arquivos, no que for. Pois bem, agora que o master está atualizado, se eu vier aqui na IDE, eu já tenho as modificações todas prontas. E aí, o que a gente pode fazer a mais? Pô, vamos colocar aqui mais uma descrição. E agora integramos com o GitHub. E agora integramos com o GitHub. Pô, legal. O próprio Git já está dizendo para a gente que tem alterações no arquivo README e tem também as chaves públicas e privadas que a gente criou da nossa chave SSH para poder fazer essa comunicação. Nesse caso, se eu der stage all, ele vai colocar as chaves que são pública e privada no meu repositório. Só que eu não quero que isso aconteça porque eu não quero as chaves que são utilizadas para autenticar como se fosse eu distribuídas pela internet. Senão as pessoas não poderiam se passar por mim. Então o que eu faço? Eu tiro elas do stage, porque eu não quero que o Git versione esses arquivos. E eu vou criar aquele git ignore, que o GitHub perguntou na configuração se a gente queria colocar no projeto, mas eu vou criar ele na mão. Que basicamente vou criar um arquivo novo no meu projeto, com o nome git ignore. Ele é um arquivo simples de texto, sem complicação nenhuma. E eu vou falar para ele que tudo que estiver aqui na pasta de segredos, o Git pode ignorar, ele pode fingir que não existe. Então eu vou simplesmente escrever segredos e colocar uma barra que indica que é uma pasta e vou salvar esse arquivo. Ao salvar esse arquivo, voltando para o source tree, você automaticamente vê que o source tree deixa de identificar aqueles pontos, ou seja, o Git parou de identificar aquela pasta, mas ele identificou que a gente criou o git ignore. Esse arquivo eu quero que ele seja colocado no meu repositório, porque eu quero que todo mundo que tem acesso ao meu repositório
possa ter uma pasta segredos em que eles possam colocar qualquer tipo de arquivo lá que não vai ser compartilhado com o restante do GitHub. Então, após isso, coloco a alteração, a mensagem do commit, alteração do readme e criação do git ignore. Fiz o commit e agora olha que interessante, aqui no histórico, agora ele está dizendo que o master está um commit à frente do remoto. Ou seja, para sincronizar, agora eu tenho que atualizar o remoto, o GitHub. E para isso ele coloca essa setinha para cima, para indicar que eu preciso empurrar as alterações, eu preciso fazer o push. Então venho aqui no botão do push, falo qual é o branch que eu tenho aqui, que eu quero fazer o push, do mesmo jeito que a gente fez quando subiu os primeiros commits para o repositório, e simplesmente fazemos o push do código. Agora podemos ver que a origin também está sincronizada com a master, nossa branch local então sincronizou a branch remota. E se a gente for aqui no GitHub, ainda não aparece a atualização, mas se você atualizar a página, está aqui. Integramos com o GitHub e criamos aqui o nosso git ignore, ignorando a pasta de segredos. Bem, pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Eu espero de coração que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouco mais sobre o Git, saber um pouco mais também sobre a ferramenta. É um conteúdo um pouco mais denso, complicado, por isso que eu dividi ele em vários tópicos aqui na timeline. Você pode voltar e visualizar também sempre que você quiser. Se você gostou desse conteúdo, deixa um like, né? Se inscreve no canal também. E se você está com alguma dúvida de Git ou alguma curiosidade sobre como nós programadores resolvemos as coisas no nosso dia a dia, não deixa de perguntar ou comentar aqui no vídeo, porque isso vai ajudar bastante na interação. Pois muito bem, muito obrigado pela atenção. Isso era o que eu tinha para mostrar hoje e até a próxima.